Olá a todos, eu vou demonstrar como que é feita a propagação de plantas frutíferas pelo uso de estaquia. Para fazer a estaquia nós vamos precisar de algumas ferramentas, no caso vamos precisar de uma tesoura de poda, um estilete, uma tesoura comum, sacos plásticos para fazer a colocação de substrato e um substrato, aqui eu estou utilizando o substrato comercial. Também vamos precisar de ramos da planta que a gente quer propagar, que no caso eu vou estar utilizando a goiaba. Eu vou estar fazendo agora a remoção de material vegetativo para poder fazer a propagação por estaquia. Eu vou estar fazendo a propagação de goiaba branca, e eu vou estar removendo alguns ramos dessa planta de goiaba para fazer a propagação. Então, aqui eu já selecionei alguns ramos de goiaba para fazer a propagação por estaquia. Feita a coleta dos ramos, vamos pegar os ramos de goiaba, normalmente tem as folhas alternadas, né? E vamos selecionar não os ramos muito lignificados da base, então a gente descarta a base. Os ramos da ponta, que são muito novos, a gente também não utiliza, porque são muito moles, né? Não tem muita reserva. E a gente vai utilizar os ramos, as gemas intermediárias do ramo maduro da goiaba. Não necessariamente ele precisa estar com coloração escura, ele pode estar ainda meio verde, mas ele já é um ramo maduro. Nós vamos utilizar então 2 gemas para cada estaca. Então aqui eu tenho um raminho com 2 gemas, cada gema tem 2 folhas. E aqui outra estaquinha com 2 gemas. Nesse caso aqui só tem 3 folhas. Vou estar fazendo mais algumas estacas aqui. Então a base a gente descarta, seleciona 2 gemas, mais 2 gemas, e a ponta a gente descarta também. Então, a base muito dura, 2 gemas, 2 gemas. A gente não vai estar utilizando a estaca assim, com tanta folha. A gema de baixo a gente vai tirar as 2 folhas. E a gema de cima a gente vai estar cortando cada folha ao meio. Por que a gente vai estar cortando a folha ao meio? Porque é natural que caia alguma folha, como caiu desse ramo. Se a gente deixasse só uma folha, ia ter a mesma área foliar do que 2 meias folhas, né? Não é óbvio isso, né? Só que se eventualmente caísse essa uma folha inteira, a gente ia perder toda a área foliar e ia perder a estaca. Nesse caso aqui, a gente tem 2 chances da estaca enraizar, porque se ela perder meia folha, ela ainda tem a outra meia folha. Então vou estar fazendo as estaquinhas com 2 gemas e 2 meias folhas. Pode utilizar uma tesoura comum também, que vai facilitar o serviço. Como é pouca coisa, aqui eu estou utilizando a tesoura de poda mesmo. Porque a folha da goiaba é bem grande, né? A tesoura de poda não consegue cortar ela tudo de uma vez só. Então aqui produzi algumas estacas de goiaba que podem ser usadas para fazer o enraizamento. Estacas com 2 gemas e 2 meias folhas. Tanto tem estacas com coloração clara como estacas com coloração escura, já da madeira lignificada.
mas isso não tem muita importância, desde que não seja da ponteira do ramo, onde que é um ramo muito tenro. O porquê também da gente deixar somente meia folha e não 2 folhas inteiras é porque a folha é responsável pela transpiração dessa estaca. E 2 folhas vão transpirar mais do que 2 meias folhas. Por isso que a gente utiliza 2 meias folhas, porque essas 2 meias folhas vão melhorar a questão de perda de água da planta. Ela não vai perder tanto água e vai favorecer com que essa estaca tenha pegamento. Então, com o estilete nós vamos pegar e vamos fazer pequenos cortes nas laterais da estaca, que isso vai melhorar a área de contato da estaca com o substrato e vai favorecer o enraizamento. Não precisa ser muito fundo, somente retirar um pouquinho da casca. Vai aumentar o contato do câmbio, que é o tecido que se desdiferencia para formar as raízes, com o substrato. Então, as estacas estão prontas agora. Vou fazer o enchimento dos sacos com o substrato. Aqui no caso eu estou utilizando os sacos transparentes, que é o que eu encontrei, mas seria ideal sacos de coloração escura que vão impedir a passagem de luz, que vai melhorar a formação de raízes. Mas se você utilizar sacos transparentes, tem que ser colocada a muda num local e cobrir todo o saco para que não bata luz na lateral do saco. Esse saco, lembrando, ele não pode ser um saco totalmente fechado, né? No fundo ele tem que ter algumas furações para que ocorra a drenagem desse substrato e não ocorra um encharcamento, né? Que vai causar a morte do sistema radicular dessas mudas. No primeiro momento até pode funcionar, mas a longo prazo vai matar a planta porque não vai conseguir drenar toda a água que fica ali no substrato. O tamanho do saco vai definir o tempo que tu pode deixar a muda dentro desse saco. Se você utilizar um tubete pequeno, a muda vai ter pouco espaço para crescer e logo você vai ter que mudar ela para uma embalagem maior. Se você utilizar uma embalagem grande já desde o começo, essa muda vai poder ficar bastante tempo ali dentro até ela conseguir preencher todo o espaço com o sistema radicular dela. Esse pacote que eu estou usando aqui, ele deve ter praticamente 1,5 litro, enchido bem. Aqui não estou enchendo bem, e ele pode ser utilizado já para a produção final da muda. Então, enchidos os pacotes com substrato, vamos pegar a nossa estaca e colocá-la no substrato. Então aqui a nossa estaca com o corte que foi feito para aumentar a área de contato, a gente pega e introduz no nosso substrato. Faz uma pequena compactação ao redor da estaca para melhorar o contato dela com o substrato. E feito isso, enchido o saco com substrato e colocado a nossa estaca, a gente coloca essa muda num local sombreado no primeiro momento, faz a irrigação desse substrato para manter ele sempre úmido, mas não também encharcar, porque vai inibir o crescimento de raízes. E em torno de 1 mês a 2 meses já é possível ver o enraizamento e o pegamento dessa muda. Seria isso e muito obrigado a todos.